Olá, paz a todos. Aqui é o pastor Denis Marcelino da Rich Assembly of God. Eu quero agradecer a você que está agora acessando uma das nossas mensagens. Nós aqui buscamos ao Senhor direção do Espírito de Deus para estar ministrando a palavra para a nossa igreja. Eu tenho certeza, da mesma forma que tem nos edificado, que tem nos alimentado, nos direcionado, vai acontecer a mesma coisa na sua vida. Abra a tua mente, abra o teu coração, deixa a palavra entrar, te transformar o teu espírito, a tua alma, o teu corpo. Eu tenho certeza que é isso o desejo do Senhor para a sua vida. Fica na paz de Cristo Jesus, seja abençoado pela palavra, viva a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Um abraço, Deus te abençoe. We looked this morning at chapter 1. Hoje de manhã a gente olhou no capítulo 1. And we learned a great deal about this book. Nós aprendemos muito sobre esse livro. We learned that it's not a frightening book. Nós aprendemos que não é um livro medonho. This is not a book that's here to make us afraid. Não é um livro que está aqui para nos dar medo. What I didn't tell you this morning, O que nós falamos hoje de manhã. I told you that I came to faith late in life, Eu falei quando eu vim para a fé. that I didn't grow up in the church, Eu não fui para a igreja. never heard the gospel until I went to university. Nunca tinha ouvido o evangelho até a I universidade. was raised in a Buddhist home. Eu cresci numa casa budista. But when I came to faith, Mas quando eu vim para a fé, I decided I needed to read the Bible. eu vi a necessidade de ler a Bíblia. And I figured I should find out how it all ends. Eu percebi que eu tinha que descobrir como é que funcionava tudo isso. So the first book in the Bible I ever read from beginning to end Então, o primeiro livro que eu li do começo ao fim was Revelation. foi Apocalipse. I don't recommend that. Eu não recomendo isso. I didn't understand it at all. Eu não entendi nada. I was incredibly confused. Eu estava completamente confuso. And there's several reasons that people are confused by the book of Revelation. E tem alguns motivos por que as pessoas ficam confusas a respeito do livro de Apocalipse. Not the least of which is that it quotes every Old Testament book save one or two. E também porque ele cita todos os livros do Antigo Testamento, exceto um ou dois. Most Christians are not familiar with the Old Testament. A maioria dos cristãos não são familiarizados com o Antigo Testamento. If you're not familiar with the Old Testament, Se você não for familiarizado com o Antigo Testamento, you won't understand Revelation, você não vai entender Apocalipse. because that's what he's applying. Porque é isso que ele está dizendo. The other reason that we don't A outra motivo is because of our lack of understanding of this type of literature, porque a gente não entende esse tipo de literatura, apocalyptic literature. uma literatura apocalíptica. If I were to say to you, Se eu fosse dizer para você, once upon a time, era uma vez, you know that I'm about to tell you a fairy tale. você sabe que eu vou te contar um conto de fadas. You know that type of literature, Você sabe esse tipo de literatura. and you know the rules of that type of Você literature. conhece as regras desse tipo de literatura. Little girls can drink things and go down rabbit holes. Meninas podem beber algumas coisas e entrar em buracos de coelhos. Right? And wolves can eat grandmothers. E lobos podem comer vovozinhas. But you understand that I'm telling you a fairy tale Mas você entende que eu estou contando para você um conto de fadas. because you understand that type of literature. Você entende esse tipo de literatura. Well, apocalyptic literature is a specific type of literature, E a literatura apocalíptica ela é uma literatura específica. and it has specific rules as well. E tem também regras específicas. And one of them is symbolism. E uma delas é o simbolismo. We talked about the importance of numbers this morning. Nós falamos sobre a importância de números hoje de manhã. Several numbers in particular. Alguns números em particular. I want to reiterate that and then add a couple of other rules Eu quero reiterar isso e adicionar algumas outras regras, so that we can apply them to chapter 4. para que a gente possa aplicar no capítulo 4. The number 3 O número 3 is the number of God, é o número de Deus, the Father, Son, Holy Spirit. Pai, Filho, Espírito Santo. The number 4 O número 4 is the number of the earth, é o número da terra, the world, o mundo, the whole world, todo the four terra, corners of the earth. os 4 cantos da terra. Doesn't mean the earth is flat.
Não quer dizer que a terra é plana. It's a reference to the entire earth. É uma referência sobre toda a terra. The number 6, Número 6, the number of the beast o número da besta, or the number of man, ou o número do homem, depending on the context. dependendo do contexto. And the reason those numbers overlap is because the beast and the false prophet, they pretend to be God. E o motivo que esses números estão, às vezes, um sobre o outro é porque a besta e o falso profeta pretendem ser como Deus, But they are not. mas eles não são. The number 7, O número 7, which is the number of perfection. que é o número da perfeição. The number 8, O número 8, a number of new beginnings. o número de novos começos. The number 10 O número 10, is a number of completion. o número de algo completo. The number 12 is the number of the people of God. O número 12 é o número do povo de Deus. And then we have multiples of those numbers. E nós temos múltiplos desses números. And here we're going to see multiples of some of those E numbers. aqui nós vamos ver alguns múltiplos desses números. But with those things in mind, Com essas coisas em mente, let's look here at chapter 4. vamos dar uma olhada no capítulo 4. After chapter 1, there were the letters to the 7 churches. Depois do capítulo 1 tem as cartas às 7 igrejas. 7 churches that existed on a circular postal route. São 7 igrejas que formam um círculo. These 7 churches that were connected É, by this 7 road. igrejas que eram conectadas nesse círculo. But there were more than 7 churches in Asia. Mas não tinha somente 7 igrejas Why na 7? Ásia. Por que isso? Because that's the number of perfection. Porque esse é o número da perfeição. This is God's perfect word to his perfect church. É a perfeita palavra de Deus para a sua perfeita igreja. But not all of it's good. Not all of it is good. Não são todas que são boas. Some of those churches are mired in idolatry, Algumas dessas igrejas estão afundadas na idolatria. others in lukewarmness. Algumas estão mornas. Some of them have taken on heresy, Algumas delas entraram em heresia. become afraid of Jezebel. Eles começaram a ficar com medo de Jezabel. Some are worshiping at the cults Algumas elas adoram no ocultismo, because it was necessary to do so in order for you to belong to a trade guild. porque era necessário para que você fizesse parte de uma igreja. Do you want to work as a plumber? Você quer trabalhar como um encanador? Go make a sacrifice at this temple, Vai fazer um sacrifício nesse tempo. and we'll give you your card so you can work as a plumber. E a gente vai te dar um cartão para que você possa trabalhar como encanador. This is the kind of thing that some of these people were doing, Esse é o tipo de coisa que algumas dessas pessoas estavam fazendo. entering into this false worship. Então, se tornou essa falsa adoração. And over again, E de novo, Jesus gives the same message. Jesus dá a mesma mensagem. He says, "He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches." And Aquele que tem ouvidos para verse ouvir, 22, ouça o que o Espírito diz às igrejas. he who has an ear, let him hear Aquele que tem ouvidos, ouça what the Spirit says to the o churches. que o Espírito diz às igrejas. And then things change Aí as coisas começam a mudar. in chapter 4. No capítulo 4. We know this because of the first words. A gente sabe disso por causa das primeiras palavras. After this, Depois destas coisas. we're in a different location, Estamos num lugar diferente, a different scene, um cenário diferente, a different time, um tempo diferente, a different place. um lugar diferente. I looked, and behold, a door standing open in heaven, and the first voice which I had heard, speaking to me like a trumpet, said, "Come up here, and I will show you what must take place after this." Olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. At once I was in the Spirit, and behold, a throne stood in heaven, with one seated on the throne. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. And he who sat there had the appearance of jasper and carnelian, and around the throne was a rainbow that had the appearance of an emerald. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda.
Around the throne were 24 thrones, and seated on the thrones were 24 elders, clothed in white garments with gold crowns on their heads. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. From the throne came flashes of lightning and rumblings and peals of thunder, and before the throne were burning 7 torches of fire, which are the 7 spirits of God. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. And before the throne there was, as it were, a sea of glass like crystal. And around the throne, on each side of the throne, are 4 living creatures full of eyes in front and behind. The first living... Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. The first living creature like a lion, the second living creature like an ox, the third living creature with the face of a man, and the fourth living creature like an eagle in flight. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. And the 4 living creatures, each of them with 6 wings, are full of eyes all around and within, and day and night they never cease to say, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. And whenever the living creatures give glory and honor and thanks to him who is seated on the throne, who lives forever and ever. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. The 24 elders fall down before him who is seated on the throne and worship him who lives forever and ever. They cast their crowns before the throne, saying, Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Worthy are you, O Lord God, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they existed and were created. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. This is the word of God. Essa é a palavra de Deus. You may take your seats. Você pode se assentar. Oftentimes when we talk about worship, Muitas vezes quando falamos sobre adoração, it causes great divisions. e acontecem muitas divisões. Some of those are theological divisions. Algumas dessas são divisões teológicas. There are people who view worship differently in terms of its purpose. Tem pessoas que vê a adoração diferente a respeito do seu objetivo. And as the way I see it, there are 3 different approaches. Da maneira que eu vejo, existem 3 maneiras de se chegar a isso. There's the appeasement approach. Tem a maneira de você Yeah. saciar. Saciar. The appeasement approach. We come to worship in order to appease an angry God. Para que a gente possa saciar, a gente chega em adoração para que a gente possa saciar a ira de um Deus. I have sinned and God is angry. Eu já disse, Deus, ele é irado. I must get to the church and light a candle. Então eu preciso ir para a igreja e saciá-lo. I must get to the church and go to confession. Eu preciso ir para a igreja e confessar. I must say the rosary enough times so that I can appease the wrath of God. Eu preciso falar o rosário várias vezes o suficiente para apaziguar este Deus. Some of you grew up in this environment Algum de vocês cresceu nisso. with a God who was always angry. Um Deus que estava sempre irado.
and with you always working to appease him. e você sempre trabalhando para apaziguar essa ira. That's one view of worship. Isso é uma maneira de você ver a adoração. There's another view of worship that is a manipulation view. Tem uma outra maneira de adoração que é a maneira de manipular. This view is more of a pagan view. Essa visão é mais uma visão pagã. This is the view that we come together in worship in order to manipulate God. Essa é uma visão que nós nos achegamos para adorar de uma maneira para que a gente possa manipular Deus. We see this oftentimes in tribal worship, A gente vê isso muito em adoração de tribos, where you see people, again, with Elijah and the prophets of Baal. como, por exemplo, Elias e os profetas de Baal. If we can be loud enough, Se a gente puder, if we can do it long enough, puder enough. fazer autossuficiente, if we can do this long enough, tempo suficiente, if we can beat ourselves and make ourselves bleed. se a gente puder se machucar e nos fazer sangrar. And what does the prophet say to these men? E o que o profeta diz para esses homens? I don't think he hears you. Eu acho que ele não está te ouvindo. Because their view was, if we do this the right way, Porque a visão deles era, se a gente fizer isso da maneira correta, God will be distracted from heaven, Deus vai ficar distraído do céu and he will hear us and not others. e ele vai ouvir a gente, não os outros. And then we can get from him what we want. E a gente pode ter dele aquilo que a gente quer. The manipulation view. A visão manipulativa. The problem with both of these views O problema dessas duas visões is that God is merely a means to an end, é que Deus é apenas uma maneira de você conseguir aquilo que quer. and worship is merely a means to an end. E a adoração se torna algo só para você alcançar aquilo I que quer. want something. Eu quero algo. I need something. Preciso de algo. I will go to God and worship him Então eu vou a Deus e vou adorá-lo. in hopes that he will give it to E me. espero que ele vá me dar o que eu quero. But there is a third view, Mas tem uma terceira visão. communion view, Uma visão de comunhão. that we worship God to enter into communion with him, Que nós adoramos a Deus para que a gente entre em comunhão com Ele. to intimate fellowship with him. Numa comunhão íntima com Ele. And the problem with these other views E o problema com essas outras visões is that they tend toward a number of other errors, é que a a gente entra em outros tipos de erros. Like, for example, Por exemplo, the error that I was warned about when I started my seminary training. o erro que me falaram quando eu comecei o meu treinamento no seminário. Don't let that head knowledge Cuidado com esse conhecimento da mente. take away your fire. Tirar de você o fogo. Because we all know, Porque todos de nós sabemos, in order to really love God, para que você realmente ame a Deus, you have to be stupid. você tem que ser estúpido. And we believe that somehow, if we dig too deep and go too far, E a gente sabe que a gente acha que de alguma maneira, se a gente for longe o suficiente e profundo o suficiente, and if we're too theological, e se a gente for muito teológico, that somehow we will miss God. que de alguma maneira a gente vai perder Deus. Here's a news flash. Tem uma notícia para você. You can't love what you don't know. Você não pode amar aquilo que você não conhece. You can't have communion with a God whom you don't know. Você não pode ter comunhão com um Deus que você não conhece. Believing that you have to somehow not know God so well Acreditar que de alguma maneira você não tem que conhecer Deus tão bem. is like believing that you can have a healthy marriage that only pursues physical, sexual intimacy. É achar que você pode ter um casamento saudável quando você só procura intimidade física And never goes deeper to know the other. e nunca vai profundo o suficiente para conhecer o outro. You and I both know that doesn't last. Nós dois sabemos que isso não vai muito longe. Neither does that kind of worship. Nem esse tipo de adoração também. Because we go from experience to Porque a experience. gente vai de experiência a experiência. Always feeling like if the experience is here, Sempre sentindo que se a experiência estiver aqui, I met with God. homem de Deus. But if I don't feel the same way, Mas se eu não me sentir da mesma maneira, listen to me, saints. me ouve, santos. Your feelings lie. Os seus sentimentos mentem. The Bible says the heart is deceitfully wicked above all things. Who can know it? A Bíblia diz que o coração é corrupto e enganoso. Quem poderá conhecê-lo?
Why am I talking about this? Por que eu estou falando disso? As I said this morning, Como eu disse hoje de manhã, when we preached through the book of Revelation, quando nós pregamos no livro de Apocalipse, it was an incredibly worshipful experience era uma experiência de adoração, because of the beauty por causa da beleza, of the deep theological truths that we found here. das verdades teológicas profundas que nós encontramos. And I want us to see those here in chapter 4. E eu quero que nós vemos essa também aqui no capítulo 4. And to enter into communion with God E para entrar em comunhão com Deus. by increasing our intimate knowledge of God, Mas crescendo o nosso conhecimento which will in íntimo de turn Deus. increase our appreciation of God, Que vai aumentar nosso apreciamento a Deus. which in turn will allow us to worship God because of who He is Que nos vai levar a adorar a Deus porque Ele é and what He's done. e pelo aquilo que Ele fez. Look at the text. Olha pelo texto. After this, Depois disso. after what? Depois de quê? He's looking on earth at these churches. Ele está olhando para a terra e essas igrejas. He's looking at their Ele experiences. está olhando para as experiências deles. And some of them have good E experiences, algumas delas têm experiências boas, but most of them do not. mas a maioria delas não. And if all we're looking at is their E se experiences, tudo que estivesse olhando eram as experiências the delas, church is in trouble. a igreja está com sérios problemas. Idolatry. Idolatria. And this is what always amazes me. Isso me deixa sempre estupefato. Do you ever hear people who say, we just need to get back to the first century church? A gente ouve as pessoas dizendo, não, a gente tem que voltar para a igreja do primeiro século. You ever hear that? Já ouviram isso? Which one? Qual delas? They were a mess. Eles eram uma bagunça. You want to go back to Corinth? Você quer voltar para Corinto? Thessalonica? Para Tessalônica? Galatians. Para Gálatas? Do you follow me? Você está me entendendo? It's pure myth that somehow, É um puro mito que, de alguma maneira, if we just got closer to the time of Jesus, se a gente chegar mais perto do tempo de Jesus, that we wouldn't have the problems that we have today. que a gente não teria os problemas que nós temos hoje. The reason the Bible speaks to every problem we have today A razão por que a Bíblia diz sobre todos os problemas que nós temos hoje is because the first century church é por causa que as igrejas do primeiro had século every problem we face today. tinham todos os problemas que nós temos hoje. They were mired in error, Eles estavam aprofundados em erro, constantly fighting heresy, constantemente lutando com heresia, completely lacking unity, completamente sem unidade, not walking faithfully, não andando fielmente, compromising at almost every turn, fazendo tudo, comprometendo tudo que eles faziam. which is why the apostles were constantly writing to them por to isso- correct and encourage E them. por isso que os apóstolos estavam sempre escrevendo para eles, para Corinto, e encorajando-os. And in the midst of great persecution, E no meio de grande perseguição, John, who's in exile, João estava exilado. writes to the church being persecuted Ele escreve para a igreja que estava sendo perseguida and encourages her. e encoraja. First, he says, I see what you see. Primeiro ele diz, eu vejo o que você vê. And he talks about these errors E ele fala sobre esses erros. in these churches in Asia. E as igrejas ali. And then in verse 1, he says, after this. E aí no verso 1 ele diz, depois destas coisas. Because there's another reality. Porque tem Another reality. porque tem uma outra realidade. And if all we look at is our horizontal reality, E se tudo que a gente vê é a nossa realidade horizontal, and all we have to go on is our collective e experience, tudo que a gente tem é ver a nossa experiência coletiva, we will not endure. a gente não vai And we will conseguir, not worship God e a rightly. gente não vai adorar a Deus certo. But if somebody takes the time Mas se alguém tomar o tempo to show you some after this, para mostrar algo depois disso, what is the after o que this? é depois disso? After this, I looked, and behold, a door standing open in heaven. Depois disso, eu olhei e uma porta aberta no céu. Listen, Ouve, church on earth in every century has problems. a igreja na terra em todos os séculos tiveram problema. Church in heaven has none. A igreja no céu não. And the first voice which I heard speaking to me like a trumpet said, come up here, and I will show you what must take place after this. E a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui,
e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. I love that. Eu amo isso. All of those phrases. Todos esses lugares. We just had the letters to the 7 churches, A gente acabou de ter as cartas para as 7 igrejas, full of some bad news. cheias de má notícia. And John says, after this, I looked and there was a door open in heaven. E João diz, depois disso eu olhei e vi uma porta aberta no céu. And the angel said, there's bad stuff down there, isn't it? E o anjo disse, tem umas coisas bem ruins lá embaixo, né? Come up. Sobe Here. para cá. And then he says, Aí ele diz, and I will show you e eu te mostrarei. not what might take place, Não o que talvez vai acontecer, what must o que take deve place acontecer after this. depois disso. God is sovereign. Deus é soberano. God is not hoping that things work out. Deus não espera que as coisas vão funcionar. And that's the message of Revelation. E isso é uma mensagem em Apocalipse. God is not hoping that things work out. Deus não espera que as coisas irão funcionar. Not only are things going to work out, but here's how they're going to work As out. coisas não vão só funcionar, mas aqui está como elas irão Not funcionar. only is he going to be victorious, he already is victorious. Não é como ele será vitorioso, ele já é vitorioso. And your E as experiences, suas experiências, difficult though they may be, mesmo que sejam difíceis, do not change that reality. não muda essa realidade. You want your worship to be transformed? Você quer que a sua adoração seja transformada? Come up here. Vem aqui para cima. Come up here. Sobe para cá. Even when Jesus taught us to pray, what did he teach us to pray? Mesmo quando Jesus nos ensina a orar, o que ele nos ensina a orar? Our Father who art in heaven, Pai, nosso Pai que está nos céus. up. Vai em cima. Hallowed be your name. Santificado seja o teu nome. Your kingdom come. Venha o teu reino. Your will be done Seja feita a sua vontade. on earth, Na terra, just like it already and always is assim como ela já é e sempre foi, in heaven. no céu. My emotions As minhas don't always emoções reflect this reality, nem sempre vão refletir essa realidade. but this reality is always the truth. Mas essa realidade é sempre a verdade. That's why my worship must not be based on my emotions. Por isso que a nossa adoração não pode ser baseada nas nossas Notice what I emoções. did not say. Não é, vou te mostrar o que é o que And eu não disse. don't you go lying on me. Não começa a mentir a meu respeito. I did not say our worship must not have emotion. Eu não disse que a nossa adoração não deve ter emoção. That's a lie from the pit of hell. Isso é uma mentira do And if you're saying quinto that, dos infernos. you weren't here this morning and you don't know me. E eu vou dizer que se você não estava aqui de manhã, você não me conhece. But it must not be driven Mas não deve ser levada by our emotions. pelas nossas emoções. And what does he do? Here in verse 2. Olha o verso 2. At once I was in the Spirit, and behold, a throne stood in heaven with one seated on the throne. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Our God is enthroned in the heavens. Nosso Deus está entronizado nos céus. Have you ever found yourself in the worship of God Você já se achou adorando a Deus and caught having difficulty e tendo dificuldades? because somehow your circumstances make it hard to make some of the professions Porque de alguma maneira as suas circunstâncias se Yeah. torna difícil algumas confissões that we make when we sing? que a gente faz quando a gente canta. Your circumstances make it hard for you to believe As suas circunstâncias se tornam difíceis a acreditar that God is who we say He is when we sing. que Deus é quem Ele realmente é quando nós cantamos. Don't act like that's never happened to you. Não age como se isso nunca aconteceu com você. That happened to some of you tonight. Está acontecendo com alguns de vocês essa noite. And you look around at everybody hoping that they don't recognize what's going on in your heart. E você olha ao redor e espera que essas pessoas ao redor não reconheçam o que está realmente acontecendo no seu coração. Or you look around wondering why it is that they are able to seemingly engage with God, but you can't. Aí você olha e você se pergunta por que eles conseguem adorar a Deus e você não consegue? Because your circumstances have caused you to doubt Porque as suas circunstâncias causou você a duvidar that there is a throne in heaven que tem um trono no céu
and that God is seated on it. e que Deus está sentado. We worship a sovereign God. Nós adoramos um Deus soberano. The psalmist says our God sits enthroned in the heavens and he does whatever pleases him. O Salmo diz que nosso Deus está entronizado nos céus, ele faz aquilo que lhe apraz. Verse 3. Verso 3. He who sat there had the appearance of jasper and carnelian, and around the throne was a rainbow that had the appearance of an emerald. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Interesting. Interessante. You look horizontally and you see tragedy. Você olha horizontalmente e você vê tragédias. You look vertically and you see beauty. Você olha vertical e você vê beleza. Verse 4. Verso 4. And around the throne were 24 thrones. Ao redor do trono há também 24 tronos. There's a number. Tem um número. What's 24? O que é 24? We talked about 3 and Nós falamos de 4 3, and 4, 6 and 7 and 6, 7, 8 and 10 and 8, 12. We 10, didn't talk about 12. 24, Agora vamos falar de 24? but we did Mas nós falamos. because we talked about 12. Porque a gente falou do 12. What's 24? O que é 24? Two 12s. 12 vezes 12. 2 vezes o 12. And around the throne were 24 thrones. E ao redor do trono tinha 24 tronos. And seated on the thrones were 24 elders, E assentado neles 24 anciãos, clothed with white garments, vestidos de branco, with gold crowns on their em heads. cujas cabeças estão coroas de ouro. These guys appear over and over again in Revelation. Esses caras aparecem de novo e de novo e de novo em Apocalipse. Who are they? Quem são eles? They are the people of God, Eles são o povo de Deus. represented by the 12 tribes in the Old Testament Representados pelas 12 tribos do Antigo and the 12 Testamento, apostles in the New. pelos 12 apóstolos no Novo. These thrones for those who reign with God. Esses tronos para aqueles que reinam com Deus. The people of God, O povo de Deus, worshiping God adorando a Deus in the heavenly realm. no lugar celestial. From the throne came flashes of lightning and rumblings and peals of thunder, and before the throne were burning 7 torches of fire, which are the 7 spirits of God. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. If you'll remember this morning, we talked about the fact that's a reference to the Holy Spirit. Se você estava aqui de manhã, você vai lembrar que isso aqui faz uma referência ao Espírito Santo. And it's a reference to the menorah in the temple. E é a referência ao menorá no templo. And before the throne, E diante do trono, there was, as it were, a sea of glass like crystal. And around the throne, on each side of the throne, were 4 living creatures. como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Not 2, Não 2, not 3, não 3, but 4. 4. The number of the earth. O número da terra. What part of the earth? Que parte da terra? The whole earth. Toda a terra. So now we have 24 thrones and 24 elders. Agora nós temos 24 tronos e 24 anciãos. So here in heaven we have God. Então aqui no céu nós temos Deus, We've seen the Father, now we've seen the Spirit. nós vemos o Filho, nós vemos o Pai, nós vemos o Chapter 5, o we're going to see the Espírito. Son. No capítulo 5 a gente vai ver o Filho. We've seen the 24 elders, the people of God from the Old Testament and the people of God from the New. 24 anciãos, 12 do povo de Deus do Antigo Testamento, 12 do povo de Deus do Novo Testamento. And now we see 4 living creatures, Agora a gente vê 4 seres viventes, which must represent the creatures of the earth. que deve representar How many criaturas da creatures of the terra. earth? Quantas criaturas na terra? All the creatures of the earth. Todas as criaturas da terra. Full of eyes in front and behind. Cheio de olhos por frente e de trás. The first living creature was like a lion, O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. the king of the wild beasts. Yes. O rei do animal selvagem. The second living creature was like an ox, O segundo como um novilho. the king of the domestic animals. O rei dos animais domésticos.
The third living creature had the face of a man, O terceiro tem o rosto como homem, God's image bearer. aquele que carrega a imagem de Deus. And the fourth living creature, like an eagle in flight, E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. king of the flying creatures. O rei dos animais que voam. Which creatures? Quais criaturas? All creatures. Todas as criaturas. All of what kind of creatures? Todos os tipos de criaturas. All of the wild creatures. Todas as selvagens. All of the domestic creatures. Todas as domésticas. All of the flying creatures. Todas as que voam. And all of the men E todos os homens made in the image of God. feitos na imagem de Deus. And the four living creatures, each of them with 6 wings, are full of eyes all around and within, and day and night they never cease to say, E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Holy, Santo, holy, Santo, holy Santo is the Lord God Almighty, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, who was aquele que era, and que é is to come. e que há de vir. Listen, our God is not just holy. Nosso Deus não é somente santo. Our God is thrice holy. Nosso Deus é santo 3 vezes. No, what does it mean that our God is thrice holy? O que quer dizer que nosso Deus é 3 Now, vezes santo? there are individuals about whom we say, that's a holy man. Existem indivíduos que a gente And what that means diz, is, isso é um nome santo. when we reflect on this man compared to other men, Quando a gente reflete desse homem a respeito de outros homens, that this man is a cut above what we see in other men. esse homem é o que a gente vê nos outros homens. But our God is not just more holy than other men. Mas o nosso Deus não é somente mais santo que outros homens. He's not just more holy than other creatures. Ele não é somente mais santo do que os pregadores. He is thrice holy. Ele é 3 vezes santo. He's the one who defines holy. Ele é aquele que define He is the one santidade. who's set apart. É aquele que é separado. He is the one without whom you can't say another person is holy, É aquele que sem o qual você não pode dizer que outra because it's pessoa only é his santo. perfect holiness that allows you to see other people's proximate Porque somente holiness. na perfeição da sua santidade você pode ver outra pessoa santa. And notice what happens in heaven. E olha o que acontece no céu. All the creatures that God created, Todas as criaturas que Deus criou, ceaseless praise. sem descanso. Holy, holy, Santo, santo, holy santo is the Lord God Almighty. é o Senhor Deus Todo-Poderoso. There is never a moment in heaven when God is not worshipped. Não existe nenhum momento no céu onde não estão em adoração. There is never a moment in heaven when God is not worshipped. Nunca tem um momento no céu que Deus não está sendo adorado. Because it is impossible to be in the presence of God É and not worship impossível Him. estar na presença de Deus e não adorá-lo. We look at the lion. A gente olha para o leão. And again, my family and I, for the last 4 years, have been living and serving in Zambia. Ó, eu e minha família, a gente está, os últimos 4 anos, servindo e morando em Zâmbia. And we live in the city. A gente mora na cidade. We don't have lions in the city. A gente não tem leões na cidade. But if you go out in the bush, Se você for para o bosque, you can see a lion. você pode ver leão. You go to the right place, you can see him not in a cage. Se você for para o lugar certo, você vai ver ele fora da jaula. You go to the right place at the right time, you can see him kill something. Se for no lugar certo, na hora certa, você consegue ver ele matando alguma coisa. You go to the place at the right time, you can see him kill something, then you can sit in an open vehicle a few feet away from him No lugar certo, na hora certa, você pode ver ele matando alguma coisa. Você pode estar sentado num veículo aberto, And pouco watch him. pertinho dele e assistir and watch him do what they do. ele fazer o que eles fazem. First time I saw that, Primeira vez que eu vi isso, I said, that's a cat. foi isso é um gato. There's a lot of other things out there that we call cat. Tem muitas outras coisas aí que a gente chama de gato. That's a cat. Aquilo lá é um gato. Awe-inspiring. Totalmente inspirado.
what would he do before a holy God? O que ele vai fazer Never diante do Deus cease to say, Todo-Poderoso? holy, holy. Ele não vai ter descanso e vai estar dizendo santo, santo, santo. You ever seen an eagle in flight? Você já viu uma águia voando? You ever seen one dive down and catch something in the water? Já viu uma mergulhando e pegando algo no chão? That's a bird. Isso lá é uma ave. Awe-inspiring. Toda inspirada. But what would that awe-inspiring bird do in the presence? Mas o que Of a essa thrice grande holy ave faria diante do Deus Todo-Poderoso? He would do what he and every other thing was created to do. Ele faria o que ele e todas as outras criaturas foram criadas para fazer. He would offer ceaseless worship. E oferecer adoração sem descanso. Verse 9. Verso 9. And whenever the living creatures give glory and honor and thanks to him who is seated on the throne, who lives forever and ever. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. The 24 elders fall down before him who is seated on the throne and worship him who lives forever and ever. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos. The people of God in the Old Testament. O povo de Deus no Antigo Testamento. The people of God in the New Testament. O povo de Deus no Novo Testamento. You know what's beautiful about this? Sabe o que é lindo a respeito Here's what I love disso? about this. There are some people who believe that God plays favorites. Tem alguns que creem que Deus tem os seus favoritos. And there's people who believe that, you know, those people of God in the Old Testament, E tem gente que acredita que aquelas pessoas ali no Antigo Testamento, you know the ones sabe aqueles who are physically related to Abraham. que eram fisicamente relacionados a Abraão, Those people of God in the Old Testament. aquele povo de Deus do Antigo Testamento, You know the ones, that nation that he chose. sabe aqueles que ele escolheu? Those people are Aquele going to povo. have a more special place in heaven. Vai ter um lugar mais especial no céu. So it will be those people who are the descendants of Abraham, Então aquele povo que são os descendentes de Abraão and then the rest of us who God loves almost as much. e o resto de nós que Deus ama quase igual. You know who you are. Você sabe quem é você. Turn with me to the book of Galatians. Vai comigo no livro de Gálatas. Galatians chapter 3, Gálatas capítulo 3, verse 28. verso 28. We know verse 28, A gente sabe o verso 28. and I want us to read verse 28. E eu vou ler o verso 28. What we don't tend to know is verse 29. O que a gente tende a não saber é o verso 29. I want us to read verse 29. Eu vou ler o verso 29. There is neither Jew nor Greek. Dessa There is neither slave nor free. There is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. arte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. And in case you're wondering what that means, E se você estiver perguntando o que significa, verse 29. verso 29. And if you are Christ's, se then sois you de are Cristo, Abraham's offspring, Também heirs, sois descendentes de Abraão heirs according to the e promise. herdeiros segundo a promessa. God has one people. Deus tem um povo só. God has one people. Deus tem um povo só. And this is the beauty of unity of our worship in E heaven. essa é a beleza da unidade na nossa adoração. I was talking with Everton earlier Estava falando com o Everton hoje de manhã about my strange experience in service this morning. sobre a minha experiência hoje de manhã aqui na igreja. I've been in places before where I didn't speak the language. Eu já tive em lugares onde eu não falava a mesma língua. But this was strange because I speak Spanish. E aqui foi um pouquinho estranho porque eu falo espanhol. So I kept feeling like, I almost understand this. Então eu ficava tipo quase entendendo. And then something would happen. E aí alguma coisa acontecia. And I would say, no, actually I don't. E eu falava, não, eu não entendi nada. But here's the beauty. Mas essa é a beleza.
We're brothers and sisters in Christ. Nós somos irmãos e irmãs em Cristo. And it doesn't matter where you go in this world. E não interessa onde você está nesse mundo. When you find your brothers and sisters in Christ, Quando você encontrar os seus irmãos e irmãs em Cristo. I've been in places where the only thing that I could do Eu já tive em lugares que a única coisa que eu podia fazer is just catch on to the word for Jesus. é só pegar a palavra Jesus. Amen? Amém? And I'd stand there and the brethren would be singing and doing their thing and praise him, saints. This is awesome. I find that word for Jesus. Louvando, And I adorando look junto for com that word eles. for Eu Jesus. tinha uma palavra And para when the Jesus. brethren come around to that word E again, sempre que aquela palavra voltava, aquela palavra Jesus I wouldn't voltava, say anything else with them. eu não falava mais nada. But whatever that word was for Mas Jesus, quando essa palavra Jesus aparecia, I'd learn how to say that. eu sabia como dizer ela. And we'd be connected E a gente conectava because of the blood of Christ. por causa do sangue de Cristo. I spent the last 4 years living in a foreign land. Nos últimos 4 anos, And somebody asked me, what is it like? I mean, you live in Africa, but, you're an African American. Is it like? I'm like, no, bro, no. alguém me perguntava, você está na África, morando na África, e você é um afro-americano? There's anything living in Africa for the last 4 years has taught me, E se tem uma coisa que eu aprendi morando 4 anos na África, I'm not an African. eu não sou africano. I'm an American. Eu sou americano. I'm a stranger in a strange land. Eu sou um estranho numa terra estranha. Because people having the same amount of melanin as me Porque as pessoas têm a mesma quantidade de melanina do que eu, is not enough to unite us. não é suficiente para nos unir. But when we're among the brethren, Mas quando estamos entre irmãos, all the creatures bow down todas as criaturas se dobram and all the elders bow down. e todos os anciãos se dobram. And for those of you who are trying to earn your crown, E para aqueles de vocês que estão tentando ganhar a oh, sua I'm trying to coroa. earn my crown. Preciso ganhar minha coroa. Go ahead and do it. Vai, pode tentar. But I want you to recognize something. Mas eu quero que você reconheça algo. Look at the end of verse 10 again. Olha lá de novo em Apocalipse, lá no They verso 10. cast their crowns before the throne. Eles jogavam as suas coroas diante do trono. Do you know why? Você sabe por quê? Because they're in heaven Porque estão no céu. and they see the whole picture. E eles veem toda a imagem completa. You see, when we're here, Porque quando a gente está aqui, we think, oh, I'm serving him. a gente pensa, Oh, I'm suffering. eu estou sofrendo. Oh, I'm being faithful. Eu estou sendo Oh, I'm more fiel. godly than those people. Oh, eu Oh, tô I'm vivendo enduring melhor que so much aquelas hardship. pessoas. Oh, I'm this. Oh, I'm that. And Oh, we isso, actually believe aquilo. I deserve a A crown. gente acredita que a gente pode ter essa... I put up merece. with this one all these years. Eu fiz isso por todos esses anos. I deserve a crown. Eu mereço uma coroa. As a mother to all these ungrateful children, Com a mãe, com todas aquelas crianças. I deserve a ingratas, crown. eu mereço a coroa. But when you get to glory Mas quando chegar na glória and when you see the whole picture, e você vê toda a imagem, you will recognize você vai reconhecer that you are nothing but decorated dust. que você é nada mais do que um pó ornamentado. And there is only one who deserves a crown. Só existe um que merece a coroa. Your children will not be in heaven bowing before you saying, Mama, you were so good. Sua criança não vai estar no céu se dobrando diante de você dizendo, mamãe, você foi tão boa. Your husband, your wife, your friends will not bow down before you and say, oh, you served us so O seu well. marido, a sua esposa, os seus amigos não vão dobrar diante de vocês e dizer o quão Your bom enemies você are é. not going to come before you and say, oh, we can't believe how godly you were when we mistreated you. Ninguém vai chegar diante de você lá e dizer, nossa, quão piedoso você era. Why? Por quê? Because there's a throne in heaven Porque tem um trono no céu. and a God who sits on the throne, E o Deus que senta no trono. and ain't nobody Ninguém going to be worried about you. vai estar preocupado com você.
And the sooner E we grasp that, o quão breve você conseguir agarrar isso, the sooner we transform our worship here. quão breve a gente vai conseguir transformar a nossa adoração. We come to make much of Christ. A gente vem para engrandecer a Cristo. Last verse. Último verso. At the end of verse 10, they cast their crowns before the throne, saying, No fim do verso 10, eles depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Worthy are you, our Lord and God, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, to receive glory de receber a glória, and honor a honra and power. e o poder. For you created all things, Porque todas as coisas tu criaste. that's one. Isso é um. And by you they were created. E por causa da tua vontade vieram a existir. Or, I'm sorry, for you created all things, and by your will they existed. That's two. Por causa da sua vontade vieram a existir. É o 2. And were created. E foram criadas. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. We worship the thrice holy God. Nós adoramos um Deus santo 3 vezes. That's how he will be worshipped in heaven. É assim que nós iremos adorar no céu. And here's the thing. E aqui está. In chapter 5, No capítulo 5, there's a scroll. tem esse rolo. And everybody in heaven wants it open. Todo mundo no céu quer abrir. But there's nobody worthy to open it. Mas não tem ninguém digno para abrir. And John is incredibly distraught. E João está incrivelmente triste. Follow me here. Me acompanha aqui. There is a king on a throne Tem um rei no trono, with a scroll. com um rolo. The scroll contains a decree. O rolo tem o decreto. And it's a decree of judgment. E é um decreto de julgamento. And beginning in chapter 6, No começo do capítulo 6, God's judgment is poured out. o julgamento de Deus é derramado. We worship God Adoração a Deus. because of who he is and what he's done. Porque o que ele é e porque ele fez. But one thing we often forget Mas tem uma coisa que a gente sempre esquece. is that we worship God Que é a adoração a Deus. because his justice is coming. Porque a justiça dele está vindo. Have you been wronged? Alguém te fez algo errado? You think God didn't see that? Você acha que Deus não viu isso? Have you been mistreated? Você foi maltratado? Have you suffered? Você sofreu? Do you think God has forgotten? Você acha que Deus esqueceu? John's distraught. Here's the scroll. God's justice is about to be poured out. His wrath is about to be poured out. There's no one worthy to open the scroll. João está triste. O julgamento de Deus vai ser derramado e não tem ninguém para abrir o rolo. Then comes the Lion of the tribe of Judah. Aí vem o leão da tribo de Judá. Who is the lamb who was slain? Que é o cordeiro que foi morto. And he is worthy to open the scroll E ele é digno de abrir o rolo. and unleash the wrath of God. E derramar a ira de Deus. Why do I make this point? Por que eu estou falando sobre isso? How often do we think about experiencing the worship of God Quantas vezes a gente pensa em experimentar a adoração a Deus, by being reminded of the wrath of the Lamb? lembrando da ira do cordeiro? Because in chapter 6, people are calling for the rocks to fall on them.
so that the rocks will hide them from the wrath of him who sits on the throne and from the Lamb. Porque no capítulo 6 as pessoas estão pedindo para que as pedras caiam, os montes caiam sobre ele, para escapar da ira do Cordeiro. Later on, Jesus is going to show up on a horse Depois Jesus vai chegar num cavalo, with fire in his com eyes fogo nos olhos and with a sword e com uma espada on his thigh. na sua coxa. Not lowly Jesus, meek and mild. Não esse Jesusinho fraquinho por aí. Why do I make this point? Por que eu estou falando disso? Have you ever known anyone? Já conheceu alguém? Or have you ever been that person Ou talvez você já foi essa pessoa who hears about the wrath of God que ouve sobre a ira de Deus and says, e diz: I just don't think I can worship that God? eu não acho que eu posso adorar esse Deus. Then you can't worship the God of Revelation. Então você não pode adorar o Deus do livro de Apocalipse. And here's the other problem. E aqui está o outro problema. Your God is unjust. Seu Deus não é injusto. If our God is thrice holy, Se o nosso Deus é 3 vezes santo, that means that he will and he must punish all sin. isso quer dizer que ele vai e que ele deve punir todo o pecado. Answer me this. Me responde isso. How do I celebrate the fact Como que eu posso celebrar o fato that he pours out his wrath on his son to save me que ele derramou a sua ira no seu filho para me salvar and refuse to celebrate the fact e recusar de celebrar o fato that he will also pour out his wrath on the ungodly to vindicate his que ele righteousness? também vai derramar sua ira no ímpio para reivindicar a sua justiça? Answer me this. Me responde isso. What does my salvation mean O que a minha salvação quer dizer? if there is no wrath Se to não be existe saved ira, from? If there's no wrath to be saved from? se não existe ira para você ser salvo dela? Do you see? Você vê? See, we have this limited view Nós temos essa visão limitada of who God is, de quem Deus é, which means we have a limited view que quer dizer que a gente tem uma visão of limitada the worship of God. da adoração a Deus. And we think God is worthy of worship because this right here that we know. E a gente acha que Deus é digno de adoração por causa disso aqui que a gente sabe. And when you read the book of E Revelation, quando você lê o livro de Apocalipse, the book of Revelation says, o livro de Apocalipse diz: how cute. que lindo. You worship God Você adora for a Deus these things that you know. por causa dessas coisinhas que você sabe. Come up here. Vem aqui para cima. And I'll show you that your worship is too small E eu vou te mostrar que a sua adoração é muito pequena, because your knowledge is too small, porque o seu conhecimento é muito pequeno. which means your God is too small. E quer dizer isso que o seu Deus é muito pequeno. But this is our God. Mas esse é o nosso Deus. And he is worthy of worship. Ele é digno de adoração. He's worthy of worship in heaven and on earth. Ele é digno de adoração no céu e na terra. He's worthy of worship from every living creature. Ele é digno de adoração de todas as criaturas. He's worthy of worship from the people of God in the Old Testament and the New Ele é Testament. digno de adoração do povo de Deus no Antigo Testamento He's e do worthy Novo of worship Testamento. as the thrice holy Ele God. é digno de adoração porque ele é o Deus Santo 3 vezes. And he is worthy of worship as our King who reigns on the throne. E ele é digno de adoração porque é o nosso rei que reina no seu trono. And yes, saints, E sim, santo, he's worthy of worship ele é digno de adoração because he will make all things right. porque ele vai fazer todas as coisas novas. Let's pray. Vamos orar. Glorious God, we bow before you Glorioso Deus, nós nos dobramos diante do Senhor. and we thank you E nós te agradecemos for your goodness and your mercy and your kindness toward us. pela sua bondade, pela sua misericórdia sobre nós. But God, we also thank you for your justice. Mas Deus também nós te agradecemos pela sua justiça. For those of us who belong to you, we thank you that your justice was poured out on Christ. Aqueles de nós que pertencemos ao Senhor, nós sabemos que o Senhor colocou tudo isso sobre Cristo. And for those under the sound of my voice E aqueles que estão ouvindo a minha voz,
who have not come to you in repentance and faith. que ainda não se arrependeram e vieram para a I fé. pray that today you would open their eyes Eu oro para que hoje o Senhor abra os olhos deles and cause them to see e causa eles ver not only the glory of our God in heaven, não somente a glória de nosso Deus no céu, but the severity and certainty of the wrath to come, mas a severidade e com certo é a ira que vai vir, that they might flee to Christ para que eles corram para Cristo and not worship a Jesus of their own invention, e não adorem um Jesus da sua própria invenção, but worship the Jesus of the Bible, mas adorem a Jesus da Bíblia, who is worthy of our worship. que é digno de nossa adoração. For he indeed Porque ele certamente is the Lion of the tribe of Judah, é o leão da tribo de Judá, and the Lamb who was slain, ou o cordeiro que foi morto, and the only one who is worthy to open the e o scroll, único que é digno de abrir o rolo, which means he's the only one que quer dizer que ele é o único who can bring a close to your created order. que pode vir, Bring a close. que pode fechar toda a história. And so we say, Então nós dizemos: come Lord Jesus. vem, Senhor Jesus. We ask these things in your Nós name. pedimos isso no seu nome. Amen. Amém.